capítulo de número 6, nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 14 nesta manhã. É possível mudar de verdade? Será que podemos abandonar vícios, quebrar padrões pecaminosos, crescer realmente em santidade diante de Deus? Para Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, você se torna o que você repete. E para Jordan Peterson, um psicólogo aclamado dos nossos dias, você muda ao seguir regras simples que levam a uma vida nobre. Funciona mesmo? Se sim, as mudanças são profundas, duradouras, que devemos aspirar, gente, por uma vida transformada e santa diante de Deus, ninguém aqui discute. A grande questão é como fazê-lo. Esse é o assunto que vamos abordar nos 2 sermões do capítulo 6 de Romanos. Para começar o primeiro, eu quero ler com vocês o verso de número 11, o qual nos coloca no coração da questão. Romanos capítulo 6 e verso 11, o texto inspirado pelo Espírito registra da mesma forma: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã e queremos Te rogar, dá que sejamos capazes de dizer e viver o que falou o salmista há muito tempo. Os Teus mandamentos são o meu prazer, são meus conselheiros na vida. Dá que assim seja. Nós precisamos de Ti para entender, para aplicar, para viver à luz de Tua palavra. Por isso rogamos por Tua assistência e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Entre o verso 18 do capítulo 1 e o 20 do capítulo 3, o apóstolo Paulo nos pintou um quadro desolador da humanidade. Porém, entre o 21 do capítulo 3 e o 21 do capítulo 5, ele nos colocou diante de um quadro idílico do povo de Deus. Os crentes não são mais condenados. Em Cristo eles foram declarados justos. Não são tratados por Deus como quebradores da aliança em Adão. São tratados por Deus como cumpridores da aliança em Cristo. E sim, o pecado pode ter abundado em suas histórias no passado. Mas a verdade é que se estão em Cristo, é a graça que agora reina em suas vidas. É um quadro e tanto, irmãos. Mas será que ele é equilibrado? Paulo nada falou de santificação. Ele parece ter pulado da justificação em Cristo direto para a glorificação no céu. Como é que fica a vida cristã na terra? Para aqueles que acusavam o apóstolo de antinomianismo, ou seja, de ser contra a lei de Deus como regra de vida,
e de ser a favor do abuso da graça de Deus, suas respostas começam a surgir aqui. De acordo com ele, a graça de Deus não somente perdoa pecadores e salva da condenação do pecado. A graça de Deus também quebra o poder do pecado e nos liberta de sua tirania. Então, sim, irmão, é possível mudar. Não por mera repetição humana, nem na força do próprio braço. É possível mudar porque a graça que nos salva é a graça que nos muda para a glória e louvor de Deus. É por isso que Paulo está nos dizendo: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Mas como acontece, pastor? Como é que nos apropriamos desta verdade bíblica? E como é que a mudança de fato ocorre em nossa vida cristã? Algumas respostas nos são oferecidas nessa passagem, irmãos. A primeira delas sendo: assumam a nova vida que vocês já receberam em Cristo. Verso 1, o apóstolo escreve: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? É um verso de transição, gente. O apóstolo começa o capítulo 6, onde ele terminou no capítulo 5, na graça que reina. Se a graça superabundou onde o pecado abundou, e se a graça reina onde um dia o pecado reinou, será então que devemos viver pecando, para que a graça de Deus aumente ainda mais? Alguns ouvintes e posteriormente alguns leitores de Paulo podiam estar realmente confusos. Talvez você esteja. Se não somos salvos por meio da obediência à lei, será então que podemos desprezá-la completamente? Se é pela graça que Deus nos salva, será que Ele não se importa então com a vida que levamos? A resposta do apóstolo aparece nos versos 2 e 3, quando ele escreve: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nas palavras de Sproul, que Deus não permita. E por que é que o crente não deve viver em pecado ou continuar vivendo no pecado? Paulo diz: é porque nós morremos para o pecado. Ele não poderia estar ensinando, queridos, que nós nos tornamos insensíveis à influência do pecado, ou que jamais poderíamos pecar. Se fosse isso, este parágrafo, bem como muitos outros da Escritura, não fariam o menor sentido. O que Paulo de fato está ensinando é que nós morremos não para a influência do pecado, mas para a culpa dele. E como foi que isso aconteceu?
Nós, os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. É óbvio que o batismo não nos salva. Contudo, ele é o sinal externo de uma realidade interna. O batismo aponta para aquilo que chamamos de união mística ou espiritual com Cristo. Se fomos batizados em Cristo, não só com água, mas principalmente com o Espírito, nosso pecado foi julgado na cruz com Cristo. E, consequentemente, nós fomos declarados justos aos olhos de Deus. Portanto, verso de número 4. Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O sacramento do batismo, irmãos, é muito mais valioso do que às vezes nós julgamos. O Dr. John Stott explica: estamos longe de saber se os primeiros batismos eram feitos por imersão total. Alguns quadros primitivos do batismo de Jesus, por exemplo, retratam-no de pé dentro do rio, enquanto João Batista derrama água sobre sua cabeça. Porém, a verdade simbólica de morrer para a velha vida e ressuscitar para a nova permanece, qualquer que seja a forma de batismo empregada. Eu concordo com ele. Pois o batismo cristão é uma espécie de funeral. Fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo. E é também uma espécie de ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou mediante a glória do Pai, que também agora nós vivamos uma vida nova. Vida nova, irmão. Eis o que nós recebemos de Deus. Em outra passagem, Efésios 2, o mesmo apóstolo escreve: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Em uma conversa com Nicodemos, um religioso que não conseguia entender o novo nascimento, Jesus explicou: o que nasce da carne é carne, Nicodemos, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus e Paulo estão falando do que se chama na doutrina da salvação de regeneração. E nós podemos considerá-la a maior mudança pela qual passaremos na vida. Não está por vir. Não é o abandono de um vício ou pecado específico. A maior mudança das nossas vidas já se deu quando o Espírito, de forma soberana e monergística, ou seja, sem a nossa participação, nos deu vida espiritual no coração, irmãos. Se é no que você acredita, não só viva na expectativa do futuro. Conseguirei vencer esse pecado?
Serei curado dessa doença. Farei a viagem dos meus sonhos. Definitivamente essa não é a coisa mais importante da vida. Nem jamais vai representar a maior mudança de sua vida. Já aconteceu. Por obra do Espírito. Você já passou da morte espiritual para a vida espiritual em Cristo. Então não viva na expectativa da próxima grande coisa para se alegrar. Você já deveria estar muito alegre, pois a maior coisa já lhe aconteceu. Deus lhe deu vida espiritual. Você concorda comigo? Mais importante ainda, você já recebeu esta vida espiritual em Cristo? Após a regeneração, ou o novo nascimento, segue-se, segundo a ordem da salvação, a conversão. Eu estou falando do dia, ou da época, quando nós abandonamos os nossos falsos deuses e depositamos fé em Cristo somente. Eu me refiro à época que abandonamos ou nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a mostrar mudança de vida. Na época da Reforma, os católicos rejeitaram a proposta de Lutero. Em parte porque para eles, o sola fide, ou o fé somente, parecia incentivar o pecado. Nos nossos dias, são alguns crentes que por sua vez defendem o seguinte: nós podemos ser salvos por Cristo, sem jamais obedecer a Cristo. Para usar uma metáfora, eles insistem que você pode ter Jesus em sua vida, sem ter Jesus no trono de sua vida. No entanto, Lutero nunca negou as obras, irmãos. Nem nós deveríamos, obviamente, negar a graça. A fórmula católica é fé mais obras igual a justificação. A fórmula bíblica, porém, é justificação mais obras igual a verdadeira fé. Se os católicos dizem que sem obras você não pode ter justificação, nós dizemos que se temos justificação, necessariamente teremos obras. Pois a fé verdadeira é vista do lado de fora pela nova vida que nós adotamos. Essa é a resposta que também damos aos crentes que não querem o senhorio de Cristo. Não se pode receber a Cristo sem se dobrar diante dele. Você não pode tê-lo no seu coração sem que ele esteja sentado no trono da sua vida. Posto isso, entenda, nós não estamos dizendo que a conversão nos muda imediata e totalmente. O que nós estamos dizendo é que a conversão inicia o processo de mudança. E isso é bem importante, uma vez que há uma visão popular entre os crentes também, que pode nos encher de desilusão e de auto-engano. Para alguns, morrer para o pecado significa ser imune ao poder
e a influência do pecado. Se é o que aprendeu, que uma vez salvo você não peca mais, o que você faz quando de verdade peca? Ou você começa a duvidar da palavra de Deus como ela lhe foi ensinada, ou você desiste de tanto tentar e jamais conseguir, ou você aprende a mentir e a se refugiar em uma performance de fé falsa. Talvez você já tenha vivido assim. Eu já. E não foi nada saudável. Porque ao perceber que eu não conseguia deixar de pecar, ou que eu não conseguia operar mudança de verdade, eu acabava abandonando a fé no coração. Ainda estava com os santos, ainda participava do culto, mas dentro de mim eu não cria. Não precisa ser assim, gente. Por que não? Porque a nova vida que recebemos em Cristo não produz imediatamente plenitude de santificação. A nova vida que recebemos em Cristo dá início ao processo que vai se desenvolver por toda a nossa história. Então você não precisa procurar por ausência total de pecado. Você precisa procurar e achar em sua vida a mudança que o próprio Deus operou e o que se manifesta em cada pequeno avanço de fé e arrependimento. Se você os percebe, você recebeu vida nova em Cristo Jesus. E é por isso que devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Pastor, mas como acontece? Para além de assumir a nova vida que recebeu, o apóstolo Paulo também nos diz, lembrem-se da união mística com Cristo. Verso de número 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse verso, eu não sei se você percebeu, é quase uma repetição exata do anterior. E por meio dele, Paulo está querendo enfatizar nossa união com Cristo total, na morte e na ressurreição. Mas embora Paulo fale de morte aqui, a força do texto está na ressurreição para a vida. Porque ele nos diz, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Certamente. Como? Versos 6 e 7. Ele explica o que quer dizer por esta união. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. O propósito do que lemos é para que não mais sejamos escravos do pecado. É uma libertação, gente. Antes, porém, um tirano,
O corpo do pecado tem que ser destruído. A expressão corpo do pecado não pode ser interpretada como corpo pecaminoso, dando a entender, como alguns gregos pensavam, que o grande problema da humanidade é o corpo físico. Não! Por corpo de pecado, nós precisamos entender o homem inteiro, suas faculdades, todas as suas partes, o homem por inteiro está sob o domínio do pecado. E como é que se dá a sua libertação? Nas palavras de Paulo, nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Não se está falando de algo que nós fazemos, ou de algo que fazemos no presente. Se está falando de algo que foi realizado por nós. E isso se deu no passado. Nós fomos crucificados com Cristo. É por isso que Paulo escreve: quem morreu com Cristo foi justificado do pecado. O único jeito de ser justificado do pecado é se alguém pagar o preço pelo pecado. E foi exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus assumiu as nossas dívidas e pagou pela penalidade do pecado. Por causa dele, então. E porque estávamos unidos a ele, nós fomos declarados sem culpa aos olhos de Deus. No entanto, não só morremos com Cristo, a união estaria incompleta. Os versos 8, 9 e 10 nos contam: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Porque estamos unidos a Cristo, não só morremos com ele, nós também viveremos com ele. Qual é a garantia que viveremos com ele e que venceremos o pecado? É Cristo, irmãos. Cristo não foi ressuscitado no sentido clínico. Do tipo, ele não foi trazido de volta à vida. Ele ressurgiu dos mortos por poder de Deus, para assumir um novo tipo de vida, liberto da tirania do pecado, a qual enfrentou não porque tinha pecado, mas porque nós tínhamos pecados. Cristo ultrapassou para sempre os limites da jurisdição do pecado. Foi por isso que ele disse a João no Apocalipse: eu sou aquele que vive. Sim, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Nós ainda temos que aguardar a ressurreição corpórea e futura, para experimentar na plenitude tudo o que Jesus já vive hoje. Contudo, o que Paulo está nos ensinando aqui é: porque estamos unidos a Cristo, o poder de sua ressurreição já está em ação no nosso meio.
Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E eis que agora, em um sentido espiritual e muito real, nós já experimentamos a ressurreição antecipada na terra. Será? É o que você experimenta todos os dias? Eu sei que não. Por quê? Nas palavras de Sproul, o velho homem foi crucificado, mas ele continua chutando e gritando. Nas de Lutero, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Vocês compreendem? Nós não somos mais escravos do pecado. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, o que significa que para todo sempre nós estamos livres da culpa e da condenação do pecado. Mas não podemos nos esquecer, gente. Somos pecadores perdoados, mas ainda somos pecadores. Não estamos livres totalmente da natureza de Adão. Nós teremos que carregá-la até o último dia de vida, como se fosse um cadáver, amarrado aos nossos pés. Isso é realismo bíblico. Não é vitimismo pecaminoso. E por que eu digo isso? Nós não podemos nos render à mentalidade da sofrência contemporânea. Não são só as músicas mais populares que cantam, para nossa tristeza, morte, traição e destruição. São centenas de pessoas e grupos que só se apresentam como se fossem os mais sofredores e oprimidos do mundo. Não me entendam mal. Eu não estou negando que pessoas sofrem e que alguns grupos podem sofrer mais do que os outros. Eu não estou dizendo que nós mesmos não sofremos. Nós sofremos como indivíduos e nós sofremos como povo de Deus. Mas nós não só sofremos. Se estamos em Cristo, nós recebemos a vida antecipada da ressurreição. Isso é muita coisa, irmã. Por isso, gente, em vez de vitimismo, nós precisamos nos apropriar de uma linguagem mais bíblica. Sim, nós ainda temos que lutar contra o pecado. Mas há tantas bênçãos que nos cercam, que de vez em quando faz bem parar para cantar e agradecer a Deus. Foi o salmista que escreveu: bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Nós ainda perderemos algumas batalhas, e por isso nós deveríamos lamentar mesmo. Contudo, em algum momento, o lamento precisa abrir espaço para o louvor e para o triunfo saudável. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Salmo 129. Mas eles jamais conseguiram me vencer.
passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor, porém, é justo e Ele me libertou de todas as algemas. Nós não só sofremos, nós celebramos antecipadamente a vida da ressurreição que Cristo nos deu. Além da linguagem, nós também precisamos nos apropriar de uma vida que reflete o que cremos, queridos. Não só morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo para a glória de Deus. Uma vida assim, que se apropria desta verdade espiritual, é uma vida que nos auxilia na evangelização. Não sei se vocês percebem, mas nosso status está mudando rapidamente nos últimos anos. Estamos passando de minoria respeitada para minoria rejeitada e desprezada. A maneira que fazemos, ou por meio da qual fazemos apologética, defesa da fé, precisa sofrer alterações. Porque quase ninguém no seu trabalho está a fim de discutir com você sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Quase ninguém quer ouvir de você o que você acha sobre família e sexo. Ou eu vivo em outro planeta? Então como é que a gente apresenta o Evangelho? Como é que você defende o Evangelho de Jesus Cristo em uma sociedade cada vez mais indiferente para Ele, ou a Ele? Alguns cristãos, diante do desprezo crescente da sociedade, têm voltado ao monasticismo da Idade Média, gente. Talvez você não saiba disso, mas os monastérios foram criados como um escape do mundo. Curiosamente, há muitos cristãos que estão adotando esta mesma mentalidade. Eles formam ilhas na sociedade com o objetivo de preservar a fé e proteger suas famílias. Faz sentido? Faz. E tem meu respeito. Entretanto, sinceramente, não me parece muito o que a Bíblia nos ensina. Olha o que Paulo disse a Tito sobre os escravos / empregados. Ensine aos escravos a se submeterem a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Isso é cristianismo na esfera pública. Para quê? Para que assim tornem atraente em tudo o ensino do Salvador. A Timóteo, e falando sobre as mulheres crentes, Paulo disse: quero que elas se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. E o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, nos disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, gente.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês, não no culto público. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Percebem o que Deus espera de nós no mundo? Não é isolamento ou distância. Deus espera boas obras e uma vida santa e bela, que testemunham do poder da ressurreição nas nossas vidas. O cristianismo não só tem uma mensagem para o futuro, como muitas pessoas pensam. O cristianismo bíblico tem uma mensagem para o presente. Não só vamos desfrutar plenamente da vida com Cristo na ressurreição do corpo, nós já desfrutamos da vida da ressurreição neste corpo que temos. Precisamos lembrar disso. Amanhã, quando voltarmos para o hospital, para a escola, para a repartição, para o escritório, para a vida pública que Deus nos deu, nós somos a luz do mundo, irmãos. É por isso que precisamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas como é que acontece, pastor? Para a gente terminar, como é que de fato mudamos? Última resposta: ofereçam-se a Deus continuamente. Da mesma forma, verso 11: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Talvez você queira tomar nota disso. Esse é o primeiro imperativo da carta aos Romanos. E curiosamente, ele não fala de fazer, ele fala de pensar. Um comentarista explica, e não é um faz de conta. Não significa forçar a fé a fim de se acreditar naquilo que é falso. Nem é uma questão de fingir que o velho homem morreu. Em vez disso, trata-se de lembrarmos que o nosso velho homem de fato morreu com Cristo, o que colocou um ponto final em sua carreira. Vida nova. Tendo morrido para o pecado, nós vivemos para Deus em Cristo. Como? Versos 12 e 13. Portanto, se vocês se consideram mortos para o pecado e vivos para Deus, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. A exortação paulina tem aspectos negativos e positivos. Viram isso? Não permitam que o pecado continue os dominando. E não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça. Antes, positivamente,
Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus, agora como instrumentos de justiça. Uma vez que estamos livres da tirania do pecado, gente, nós precisamos lutar em nome e para a glória de Deus a quem servimos por meio de Cristo Jesus. E se antes usávamos mente e corpo como instrumentos para servir o pecado, agora nós os usamos para glorificar a Deus que nos libertou do domínio do pecado, a Deus que em Cristo nos deu nova vida. São exortações diferentes em natureza, negativa e positiva, e também são diferentes no que diz respeito ao tempo verbal que Paulo empregou aqui. A exortação negativa está no presente, o que significa no grego uma ação contínua. A exortação positiva, porém, foi escrita no tempo aoristo, o que significa que estamos falando de uma ação acabada no passado. Então a ideia é, se por um lado nós temos de lutar continuamente para não dar espaço ao pecado, por outro nós temos de lutar lembrando que já voltamos definitivamente da morte para a vida. É o que se espera de quem recebeu tão grande bênção em Cristo Jesus. Mas por ser um pastor sensível, por conhecer a humanidade através do conhecimento que tinha de seu Criador, o saber que nem sempre conseguimos, que nem sempre acreditamos no que ouvimos, o apóstolo encerra este parágrafo com uma promessa maravilhosa. Verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é o supremo segredo da libertação. Paulo não está falando aqui de licença para pecar, irmãos, ou de abandonar a lei de Deus como regra de vida, não. Paulo se refere a não tratar a lei de Deus como meio de salvação. Estar debaixo da lei é aceitar a obrigação de guardá-la plenamente para nossa salvação. E é incorrer em maldição uma vez que ninguém dá conta. Viver debaixo da graça, ao contrário, é reconhecer e viver na dependência de Deus. Por graça Ele nos salvou. Por graça Ele nos guardará até o último dia. Que notícia maravilhosa. Por causa da graça, então, do que Deus fez no passado, do que Deus fará no presente, ou no futuro, melhor dizendo, por causa da graça, é que no presente nós podemos lutar contra o avanço do pecado em nossos corações, lutar para crescer em santidade diante de Deus. É por causa dela. Como não permitir que o pecado continue nos dominando?
como nos oferecemos a Deus como oferta de louvor e adoração? Primeiro, à luz desses últimos versos, pense bem. Dessa forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Pode um homem casado viver como se ele fosse solteiro? Eu acho que pode. Mas é só olhar para a aliança que ele vai se lembrar de sua nova vida. Pode um crente genuinamente salvo em Cristo Jesus continuar vivendo em pecado? Eu acho que pode, irmãos. Pontualmente, momentaneamente, é o que todos nós experimentamos. Mas é só pensar no batismo que você se lembra da nova vida que recebeu. Diferentemente do que alguns cristãos entendem, pensar é uma das maiores armas que Deus nos deu na luta contra o pecado, na luta por santidade. De acordo com esse texto, nós precisamos saber que fomos batizados. Verso 3. Nós precisamos saber que o velho homem foi crucificado. Verso 6. Nós precisamos considerar nossa nova vida. Fomos crucificados e agora vivemos para Deus. Verso 11. Nós temos que pensar, ponderar, estudar, compreender, registrar essas verdades na mente, até que voltar à antiga vida seja considerado por nós algo inconcebível. Pensar. Como não permitir que o pecado continue nos dominando? Como nos oferecemos a Deus como ofertas de louvor segundo se esforce, irmão. Na graça não tem espaço para o mérito, mas a vida cristã conta com o nosso esforço. Como assim, pastor? A regeneração, a nova vida, como discutimos mais cedo, é uma obra monergística. Não temos participação nela. Porém, assim que recebemos vida espiritual no coração, dada pelo Espírito, a obra da vida cristã se torna sinergística. Ela conta com a nossa participação. Não fosse assim, como é que Paulo diria aos filipenses? Desenvolvei a vossa salvação. E como é que ele nos diria aqui? Não permitam que o pecado siga dominando. Antes ofereçam-se a Deus continuamente. É uma luta, irmão. Vida cristã não é tomar água de coco à beira do mar. É uma luta contra o pecado, exige esforço da sua parte e da minha. Sim, o Senhor nos libertou. Ninguém aqui é mais escravo do pecado e é por isso mesmo que precisamos empreender toda a força possível para não ceder nenhum centímetro que seja o nosso antigo Senhor. Para tanto, ninguém precisa subir o monte de vez em quando. Ninguém precisa orar dentro do mato, participar da maior conferência de teologia do mundo.
Ninguém precisa ir para o seminário teológico. Tudo o que precisamos nessa luta é fazer uso regular dos meios de graça que o próprio Deus já nos deu. Às vezes estamos procurando crescer em santidade com coisas que Deus nunca prometeu abençoar. Ele prometeu abençoar os meios de graça que nos deu. Leitura da palavra, estudo da palavra, ouvir a palavra proclamada. É cantar com o povo de Deus, é orar com o povo de Deus, é viver e comungar com o povo de Deus. Parece pouco para você? Pense numa vida assim por 50, 60, 70 anos. Deus prometeu abençoar-nos por meio dos meios de graça, irmãos. Como não permitir que o pecado continue dominando? E como nos oferecemos a Deus como ofertas de louvor, terceiro e último? Estou terminando. Todo domingo é ela que me avisa, né? Terceiro e último, dependa da graça de Deus. É verdade que a vida cristã envolve esforço, mas não é verdade que nos esforçamos sozinhos. Sinergismo significa que participamos. Não que trabalhamos ou vivemos a vida cristã por conta própria, irmãos. Por isso temos a promessa: o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Os nossos melhores dias, quando o pecado parece vencido por completo, nós precisamos lembrar, isso é obra da graça. Sozinho nós não damos conta. Nos nossos piores dias, nós precisamos lembrar a mesma coisa. O pecado não nos dominará. Eu posso ter perdido uma batalha, mas por graça a guerra foi vencida na cruz. E por graça eu sei, Deus vai me reerguer outra vez. É como vivemos, irmãos. Não é na nossa força que começamos a vida cristã. Tampouco será nela que vamos terminar. Nós começamos e terminamos pela graça inesgotável de Deus. E longe de incentivar uma vida de pecado, é a graça que pode quebrar o poder do pecado. Como? Pense um pouco na graça. Se eu estava sob o domínio do pecado, e se por pura graça Deus me libertou, entregando o seu Filho para morrer por mim na cruz, como não vou me oferecer a Ele como uma oferta de louvor? Eu não viverei na ética do devedor, nem você deveria viver. Como se precisasse o tempo todo pagar por aquilo que Ele fez. Não dá, nem você precisa. Tampouco você deveria viver na ética do legalista. Eu vou fazer por merecer, eu vou conquistar a bênção, eu vou conquistar a salvação. Você não pode. Vivamos todos na ética e no reino da graça. Por todos os dias das nossas vidas, sirvamos ao Deus que por graça
sem que o merecêssemos, nos libertou do domínio do pecado e nos deu salvação eterna com Ele. Eu sei, é bom demais para ser verdade. E em parte foi por isso que Paulo foi acusado de antinomianismo. E se pregamos o mesmo evangelho, nós ouviremos as mesmas acusações. Mas não tem problema, gente. Em algum momento ficará claro, é o evangelho da graça e não das obras, que realmente pode nos mudar e pode produzir frutos de santidade. É possível mudar de verdade? É. Não só porque você repete e segue algumas regras. Nunca será duradouro se você lutar por mudança só na força do próprio braço. É possível mudar, porque a graça que nos salva é a graça que nos transforma para a glória e louvor de Deus. Se tentar mudar sem o evangelho da graça, ou você vai se quebrar e desistir, ou você vai se conformar e fingir. É meio como que tentar dobrar um pedaço de metal sem aquecê-lo ao fogo antes. O metal ou vai se partir, ou vai voltar à forma original. Com fogo, a coisa muda. Com o evangelho da graça, a nossa vida inteira muda. Se quer abandonar vícios, se quer quebrar padrões pecaminosos na vida, se você realmente quer levar uma vida santa que glorifica a Deus, dependa, ande, conte com a graça de Deus. Ela lhe é ofertada hoje. Você pode recebê-la pela primeira vez e você deve recebê-la pela 1000ª vez. Porque onde a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde a graça reina, a graça muda. E se Deus por graça salva, por graça também Ele nos transformará para o louvor e glória de seu próprio nome. Curve a sua cabeça comigo, feche os seus olhos e faça a sua oração em resposta à palavra de Deus.